Olá, chegamos ao episódio final da nossa série Futuro Sustentável, o que pensam os especialistas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está chegando cada vez mais às prateleiras, e principalmente no momento da compra, que são as certificações. Nessa conversa você vai entender como que elas impactam na vida dos produtores e das produtoras rurais, do mercado e dos consumidores. E para essa conversa a gente convidou aqui pessoas muito especialistas e que vão tirar as nossas dúvidas. A gente recebe a Lara Souza, que é a coordenadora geral de produção vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Lara, obrigada por estar aqui com a gente. Estamos também com o Rogério Dias, que é conselheiro do Instituto Brasil Orgânico. Obrigada, Rogério. E completando a nossa roda de conversa, a gente recebe o Matheus Monteiro, que ocupa o cargo de gerente de certificações e incentivos do Projeto Rural Sustentável Cerrado. Obrigada, Matheus, por estar aqui com a gente também. Obrigada, gente, por estarem conosco. Vamos começar então com a Lara. Lara, o que são as certificações e como é que elas se aplicam no contexto rural? Bom dia. A gente pensando num contexto rural, né, as certificações elas trabalham mais uma visão de certificação voltada para produto, propriedade rural e para o produtor rural. Dentro desse olhar certificação na área rural, a gente trabalha muito com certificação de segunda parte, onde os pares, né, os parceiros fazem esse controle da conformidade, mas a gente também trabalha com uma certificação voltada mais para uma terceira parte, onde a gente tem uma figura de uma certificadora, um ente terceiro, onde a gente consegue fazer toda essa verificação da conformidade. As certificações são voltadas para a adequação a protocolos, a formas, a programas. Dentro do ambiente rural, hoje, a gente trabalha com 4 grandes vertentes na questão da certificação. A primeira delas, a gente traz um olhar de certificação de procedimentos, de práticas de produção. Num outro olhar, num segundo olhar, a gente trabalha muito certificações de sustentabilidade, hoje muito em voga a questão do carbono, mas a gente tem todo um olhar mais amplo na questão da sustentabilidade. A gente também tem um olhar de sustentabilidade hoje que está muito em voga e muito em execução no campo, na questão da regionalização e formas de produção, e também voltado muito para a certificação de alimento seguro, sistema de produção, mas assim, são certificações que são regidas por protocolos, por programas, que por hora elas se sobrepõem nessas grandes temáticas que eu acabei já colocando, mas é todo num contexto geral de como diferenciar essa produção, como diferenciar esse produtor rural, como diferenciar essa metodologia de execução dentro do ambiente rural para trazer, no final das contas, um melhor produto, uma melhor entrega para esse consumidor final. Será, então, essa é a principal vantagem? Assim, quais são as vantagens para o produtor rural, né? Porque às vezes pode estar olhando e falar assim, nossa, mas dá muito trabalho, é muito difícil, tal, mas quais são as vantagens para o produtor que coloca em prática a certificação? A certificação ela traz muito um olhar de agregação de valor a esse produto produzido, né? A questão de ampliação de mercados, manutenção de mercados. Hoje, pensando em mercado interno, na parte de produção agropecuária, a gente tem muitos mercados, muitas práticas internas, onde para se manter no mercado, para ampliar esse mercado, é necessário estar de acordo com protocolos, em especial na parte de certificação e de alimento seguro, mas a gente também está tendo uma tendência mundial onde, além dos protocolos voltados para atendimento sanitário dessa produção e para a gente conseguir vender para o mercado externo, a gente também está tendo um início e uma intensificação de adequações a protocolos e certificações de sustentabilidade. Um exemplo hoje bem prático é a questão de uma legislação da União Europeia, onde ela diz que quando a gente vai levar os nossos produtos, eles vão importar os nossos produtos da parte agropecuária lá na União Europeia, a gente vai ter que apresentar um protocolo de adequação de sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental quanto social do estabelecimento rural, e a gente está tendo uma tendência mundial de outros países e outros blocos terem essa mesma medida, né? Os Estados Unidos agora está com a legislação também em construção, China, Reino Unido. Então, hoje a certificação está demandando muito do produtor
rural, nesse olhar tanto de agregação de valor quanto ampliação e manutenção de mercados já executados por ele. E ainda falando nesse aspecto, Rogério, qual que é a importância então da certificação nessa valorização dos produtos, nessa ampliação de mercados, né, que a Laura já começou a falar? Então, na realidade, a certificação ela passa a ser necessária quando você tem um distanciamento de quem produz e quem consome. Quanto mais global se torna o mercado, mais importante entra a certificação. Quando você tem uma produção local para um mercado local, a certificação não deixa de ser necessária, porque você conhece, você tem um contato direto de quem produz com quem consome. Olhando no olho, Então ele né? conhece, tem informação. Então isso em cidade pequena é muito fácil, todo mundo sabe, a conversa vai de boca em boca. Mas na hora que os produtos começam a sair do seu local de produção para pessoas que vão consumir, que não conhecem os produtores, não sabem como produz, a certificação então passa a ser uma forma de dar uma acreditação de que aquilo ali que você está comprando é de fato aquilo que você acredita que é. No caso da legislação de orgânico, isso começou assim, era tudo venda direta, e na hora que os produtos começaram a viajar, e principalmente quando começaram a viajar de um país para o outro. Então, por exemplo, um francês que ia comprar um produto orgânico que vinha da Alemanha, será que o alemão pensa no orgânico da mesma maneira que nós na França pensamos? Então aí você começa a criar as normas, as regras internacionais e os protocolos, que é isso que ela fala. A certificação vai ser uma verificação da conformidade orgânica a uma determinada norma. E todas as certificações, então, funcionam assim. Então a certificação é muito para isso, para dar segurança a quem vai comprar de que aquilo que ele está comprando é de fato o que ele tem a expectativa que seja. E aí, Matheus, você tem um comentário para fazer sobre esse aspecto, né? E aí eu estou entendendo que a certificação ela dá um valor, né, maior para o produto e aí dá uma possibilidade muito grande para o produtor rural, né? Fico pensando que para o produtor rural que queira ampliar o negócio é ir pela certificação, então, né? Exatamente, isso foi até pensado pelo projeto como fosse uma estratégia mesmo de implantação de tecnologia a partir das certificações, né? Então foi feita essa avaliação ali entre os produtores, né, da valorização desses produtos, então essa é a principal estratégia, a acesso a novos mercados e a melhoria da renda desses produtores a partir da certificação e aí já pensando mesmo na implantação das tecnologias e quais seriam os benefícios, né, que o produtor que tem integração e principalmente as tecnologias de baixa emissão de carbono, de integração de lavoura, pecuária e floresta e de recuperação de pastagem degradada, quais seriam os benefícios que ele teria também em certificar sua produção. E aí falando um pouquinho mais sobre o processo, Lara, você pode falar para a gente assim, quais são os aspectos que são observados num protocolo de certificação? Você já deu uma passada, né? Falou um pouco sobre eles, mas você pode ir mais no detalhe para a gente agora, nesses aspectos dos protocolos que são, os aspectos observados no protocolo de certificação? Esses aspectos eles dependem muito de qual protocolo, qual programa que esse produtor está trabalhando na certificação, né? Por exemplo, a questão do produto orgânico ela é regida dentro de uma legislação, de um decreto. Outros protocolos eles são regidos, a exemplo de alimento alimento seguro, são regidos por entes públicos ou privados, né? Então, essa adequação a esse protocolo depende muito do que está se tratando, né? E, obviamente, naquele momento que o produtor ele se adequa a esse protocolo, é feita uma auditoria de manutenção dessa conformidade para ver se está mantendo essa padronização, mas isso depende muito de qual programa e qual protocolo a gente está seguindo em cima dessa certificação. Trazendo um exemplo prático, né, em cima desses pontos de certificação que eu acabei colocando na primeira fala, por exemplo, a certificação de procedimentos e processos, o alimento orgânico é um exemplo muito exitoso, né, em cima dessa parte da certificação, mas a gente tem protocolos voltados para a questão de alimento seguro, por exemplo, que a gente tem entes públicos e até entes públicos e privados que fazem essa execução de protocolos de alimento seguro. Protocolos de certificação voltados mais para a parte de regionalização, a gente tem um
exemplo muito exitoso que é a questão da indicação geográfica de origem, a exemplo do que é hoje os alimentos da Serra da Canastra, né, que hoje trazem todo essa diferenciação de outros produtos de outras regiões, né. A gente também tem protocolos de sustentabilidade, hoje em grande crescimento a questão de protocolos voltados para esse mercado de carbono, mostrando que esse balanço de carbono da propriedade está negativa, mas isso depende do que o produtor rural está querendo se adequar e o que o mercado está demandando dele. Então, ele segue de acordo com ou o procedimento que ele já executa e a prática que ele quer difundir dentro da propriedade dele, ou o que o mercado está exigindo dele para execução e ganho em escala. Essas informações são fáceis, de fácil acesso assim, para o produtor? Eu preciso começar esse processo de certificação, qual o caminho que eu tenho que seguir, o que é cobrado de mim? Isso é algo que é tranquilo para o produtor encontrar? É sempre importante para o produtor rural a questão de assistência técnica, né? A gente sempre levanta a defesa do quão importante é e o quão importante é eles também se organizarem. Todo o processo de certificação e a adequação à conformidade, ele sempre fica mais facilitado quando a gente tem uma figura de uma cooperação, uma união entre eles para essa adequação. Essa questão de qual o caminho seguir e qual é o mais adequado para esse momento é de acordo com o que ele pretende seguir a partir dali, do que o mercado está exigindo mesmo dele, de como ele deve seguir. A certificação orgânica é um exemplo muito interessante nessa questão de ajuda mútua, né, porque essa figura de ter uma segunda parte, né, os pares conseguindo fazer esse apoio entre eles, facilita muito o ingresso desses novos produtores. Mas a gente tem práticas também voltadas para o mercado privado, onde eles estão auxiliando esses produtores a se adequarem, justamente porque eles querem que lá na apresentação para esse consumidor final, esse produto venha diferenciado, então eles estão dando também esse suporte para a adequação desses produtores. É importante pedir ajuda, né? Então, assim, para não tentar fazer tudo sozinho, tem que pedir ajuda mesmo. Rogério, falando um pouco aí dos exemplos da certificação aqui do Brasil, né? Você pode contar um pouco para a gente como é que é o passo a passo, como que tem sido essa realidade? Então, eu acho que uma coisa, como eu falei antes, a certificação ela vem com o crescimento do setor e com a expansão, principalmente do comércio, né? Então, no começo, todos os produtores orgânicos eram venda direta. Então, não tinha por que ter certificação, né? A relação de confiança estava estabelecida ali. E isso implicava que os produtores convidavam os consumidores a visitar suas propriedades, porque também tem isso. Depende do que a certificação está prometendo. Quando você está certificando, por exemplo, o orgânico, que você diz, olha, nós não usamos agrotóxicos, não tem transgênico, cuidamos do meio ambiente, tem a questão social, é muita informação que as pessoas na cidade muitas vezes não têm nem ideia de como as coisas se dão no campo. Então, para isso, foi muito importante convidar os consumidores, vamos no campo para vocês entenderem a diferença do que a gente faz. Porque senão as pessoas não tinham ideia. Porque você falava assim, nós produzimos sem agrotóxico. A maior parte das pessoas da cidade naquela época nem sabiam o que era agrotóxico, nem sabia que se usava agrotóxico e que tipo de implicações tinha. Então, você constrói um conceito e gradativamente. As certificações que foram crescendo foram muito em cima da consciência do consumidor que quer alguma coisa que tem uma diferença. A preocupação ambiental vem fortemente nisso, a preocupação com a saúde, o aumento do conhecimento sobre os impactos da saúde, né? As questões sociais, você tem trabalho análogo à escravidão, tudo isso passam a ser pontos que, conforme a sociedade valoriza, a certificação vem para poder dar essa confirmação, garantir isso. E a gente acaba que, de uma certa maneira, a certificação se torna quase como uma marca coletiva. Na hora que eu tenho um selo de orgânico, eu, como consumidor, chego no mercado, eu posso nem conhecer aquele fabricante, aquele produtor. Mas o selo de orgânico já me faz ter uma referência daquele produto. Você confia, né? Isso. Então, você tem um valor ali que te é passado só naquela mensagem. E isso, por outro lado, faz com que quem tenha a certificação tenha que ter uma preocupação com que todos que têm a certificação tenham o mesmo cuidado e façam direito. Porque se você queimar a imagem,
você está queimando a imagem de todo mundo. Todo mundo é responsável, né? Então, pelo outro. isso é uma coisa que é importante. Quem entra nesse processo de certificação, ele tem que ter essa consciência. Eu estou trabalhando com uma responsabilidade porque eu estou trabalhando com uma marca coletiva. Não é só o meu produto, a minha marca que vai ser queimada se eu fizer bobagem. Se for para a imprensa que o produto está ruim, o produto tem problemas, impacta todo mundo. Então, isso eu acho que é o que cada vez mais vai avançando esse conceito, e aí é muito importante isso que ela trouxe, né? Que as pessoas consigam explicar isso direito, tanto para o produtor quanto para o consumidor, porque também é importante, se você só vai uma certificação fazer sucesso, se o consumidor reconhecer o valor daquela certificação. Senão você vai gastar dinheiro fazendo uma certificação e o consumidor no mercado não vai dar preferência a esse produto, não vai tratar esse produto de uma forma diferente. Então não adianta. A certificação tem que ser um reconhecimento pelas duas partes, tanto quem está produzindo como quem está consumindo. É algo muito amplo, né? Ele vai explicando, Rogério vai explicando, a gente vai pensando assim, é uma coisa até que deve provocar uma unidade entre as pessoas também, né? Super importante. Vamos trabalhar direitinho aqui para o nosso negócio continuar prosperando, né? Sendo bom e trazendo saúde, né, para as pessoas também. Aí, Matheus, falando um pouco sobre as certificações que são trabalhadas no projeto, você pode contar um pouco para a gente quais são essas certificações e quais critérios vocês usaram para escolhê-las? Sim, sim. Então, a gente trabalha atualmente com 6 certificações, com um grupo específico de produtores que já tem tecnologia implantada, já tem tecnologia LPF, recuperação de pastagem degradada implantada, e a ideia é a gente estruturar mesmo o ambiente para que eles consigam ali, por vontade própria, seguir na certificação. Então, é realmente ali, a partir da assistência técnica e de ações formativas mesmo, a gente leva essa informação para o produtor, ele consiga se estruturar e retirar a certificação. Então, a gente trabalha com certificações sustentáveis, né, mais com a Rainforest Alliance, que trabalha a produção vegetal a partir também de preceitos, né, de desenvolvimento sustentável, de produção sustentável. A certificação orgânica, né, que também trabalha essa questão de sustentabilidade, né, na aplicação de agrotóxicos, de fertilizantes químicos. A FSC, que trabalha a produção de produtos madeireiros e não madeireiros, também de forma sustentável. A soja responsável também, que vai trabalhar a partir dessa ótica da produção sustentável, a produção de milho e a produção de soja. A carne carbono neutro, que aí já entra em aspectos realmente assim, bem direcionados à tecnologia de baixa emissão de carbono, que é uma carne que a partir da inserção do componente florestal nas áreas de produção pecuária, né, ele vai ter a mitigação daqueles gases, principalmente o metano entérico, né, que a gente fala da produção da pecuária, então ele vai zerar essas emissões a partir dessa fixação via o componente florestal. E a certificação Certifica Minas, que aí ela vai certificar, ela é exclusiva do estado de Minas Gerais, que ela vai certificar produtos tradicionalmente produzidos pelos agricultores familiares do estado. Então, vai ser cachaça, vai ser queijo, vai ser frango caipira, dentre outros produtos. E aí, para isso, é até bom, né, complementando a fala do Rogério, sobre essas questões dessa temática e dessa abordagem de mercado também, que a gente tem que observar isso para propor aos produtores, né, que eles se certifiquem, que é um processo custoso, é um processo complicado, que o produtor, ele vai precisar da assistência técnica, vai ter um custo anexado, né, a obtenção dessa certificação. Então, foi observado esses dois aspectos, os principais, né, que é o aspecto ambiental da baixa emissão de carbono e também da inserção desses produtos no mercado, porque não adianta a gente chegar com a certificação para esses produtores que não vai ter uma adesão ali regional, que não vai ter uma absorção, né, e é uma diferenciação do preço também a partir desse produto certificado. Então, foram observados, né, para fazer esse direcionamento, foram levantadas certificações aplicadas a produtos voltados na agricultura, produtos agroalimentares de forma geral, e observadas temáticas ambientais, sociais, de gestão e qualidade, né, desse produto e o cumprimento das legislações nacionais, principalmente. Então, a gente observou ali e fez essa filtragem para a definição dessas certificações a partir da adesão que essas certificações têm dentro de áreas de integração, lavoura, pecuária e floresta, e da recuperação de pastagem degradada, e dos escopos produtivos que tem dentro, né, dessas tecnologias, temáticas voltadas à baixa emissão de carbono e aí voltadas realmente a como é que é o processo produtivo, qual é o processo de conservação de solo, qual é o processo realmente de manejo produtivo ali daquela propriedade, a adesão que elas teriam a pequenos e médios produtores, então também realmente tem uma questão de complexidade da aplicação dessa certificação e a observação se
pequenos e médios produtores conseguiriam se aderir a essas certificações específicas, e o potencial de mercado, tanto local quanto nacional. Então, observado se aquela produção, seria diferenciada, né, teria um preço diferenciado, se aquela população próxima ali, que absorveria também essa produção, se ela conseguiria ver qualidade e um valor adicional àquele produto e pagaria aquilo, se teria realmente um mercado para absorver. Então foram observadas todas essas questões e aí definidas essas 6 certificações e aí trabalhadas ali dentro do projeto via principalmente ações de assistência técnica e via informativa. Falando um pouco aí sobre essa adesão, me surgiu essa curiosidade. Como é que é feito, acho que vocês dois podem me responder aí com base nos exemplos que vocês veem no dia a dia, né? Como é que é feito esse trabalho de conscientização para esse produtor, né? Porque foi o que vocês trouxeram, as pessoas vão fazer um investimento, é claro que, né, olha, o mercado, vai ampliar o mercado, mas existe um investimento, né? Como é que é o trabalho de conscientização para esse produtor? Acho que talvez o Rogério pode começar e o Matheus complementar, para ele entender que é uma coisa boa financeiramente, mas também existe um caráter social, né, de você ter cuidado com a sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente. Como é que vocês fazem esse trabalho de conscientização? Então, é importante resgatar, vou citar o exemplo dos orgânicos. No começo do processo, era complicado, por exemplo, você fazer todo um esforço para produzir diferente e na hora que você ia para a feira mesmo, uma outra pessoa do outro lado da rua botava uma barraca e dizia que o produto dele também era orgânico, mas ele tinha comprado no Ceasa. Você sabia que ele estava enganando o consumidor, mas você não podia fazer nada. Então, daí começa a surgir, os próprios produtores querem dizer, como é que eu vou garantir que as pessoas reconheçam quem está de fato fazendo certo? E aí daí surgiu a organização, começam os movimentos, e por isso que a legislação brasileira de orgânico, ela reconhece diferentes mecanismos de controle, não só a certificação de terceira parte, como foi falado, que é uma certificação que você tem uma pessoa, uma entidade, que vem de fora com o olhar, por isso que a gente chama de terceira parte, e verifica se você cumpre tudo. Mas para aqueles grupos que já eram organizados, que já tinham a relação com os consumidores, já tinham estabelecido esse elo de confiança, por que eu preciso de uma terceira parte de dizer que eu estou fazendo certo, se a gente sabe, nós já sabemos e os próprios consumidores já sabem? E daí nasceu o que nós chamamos da certificação participativa, que são os sistemas participativos de garantia, em que você tem um controle social que entra nesse processo. E no caso do Brasil, a gente ainda foi mais além. Aqueles produtores, agricultores familiares que só comercializam direto para o consumidor, não precisaria nem ter uma certificação participativa, porque a relação de confiança é direta entre quem produz e quem consome, é venda direta. Então, nós temos essa terceira possibilidade de ter produtores orgânicos que estão no Cadastro Nacional do Ministério da Cultura, mas não têm uma certificação nem participativa, nem a certificação de terceira parte, certificação por auditoria. Mas isso tudo é um processo de construção junto. E aí, por isso é que os próprios produtores, quando entendem que isso traz benefícios, né? Aí a conversa do boca a boca é que acaba provocando que mais produtores queiram vir participar do processo. E quanto mais os consumidores valorizam esses produtos, aí você incentiva que mais produtores entrem no processo. Por isso, quando a gente começou lá atrás o processo no Brasil de políticas públicas, a produção orgânica era muito no sul e sudeste quase. Sim. Então, quando o próprio Ministério da Agricultura começou a fazer as primeiras campanhas, não adiantava fazer campanha para o consumidor no norte do Brasil, dizendo prefira os alimentos orgânicos, se você não ia achar o alimento orgânico. Então, as campanhas tinham que gradativamente ir fazendo a motivação de produtores e de consumidores, porque isso tem que crescer junto. Se você implanta uma certificação, o produtor acredita, investe naquilo, e quando ele vai para o mercado não consegue ver nenhuma vantagem, você desmotiva tudo. Então, esse é um cuidado que, por isso, é importante ter os programas de políticas públicas ou de políticas do próprio terceiro setor, da sociedade em geral, que façam com que a gente possa ir fazendo. A questão da indicação geográfica é muito típica. A gente, na Europa, tinha muita indicação geográfica, já existia um reconhecimento, uma cultura. Nós não tínhamos aqui. Depois, gradativamente, começou a chegar.
com a Serra Gaúcha, né? Todo mundo, não, é lá da Serra Gaúcha, é vinho de lá, então já tem uma referência. No caso de Minas com queijo, é muito forte isso. Então, eu acho que é um processo que o que motiva mais os produtores é a partir do momento que tem o reconhecimento da sociedade, mas também ele tem que ver como é que eu faço para virar produtor orgânico ou virar um produtor que tenha indicação geográfica. Aí entra essa questão do acesso a essa informação, a essa orientação de como é que eu participo desse processo. Muito bom, obrigada, gente. A gente vai encerrar essa primeira parte da nossa conversa. A gente já trouxe muita informação e insight, mas na segunda parte a gente vai aprofundar ainda mais esse diálogo. Então, fique por aí, não perca. Estamos de volta com a segunda parte da nossa conversa sobre certificações e a gente segue aqui com a Lara de Souza, o Rogério Pereira Dias e o Matheus Monteiro. Vamos seguir com a nossa conversa que eu já estou entendendo bastante sobre certificação, viu? Lara, quais são os pontos que o produtor deve observar lá na hora de escolher a certificação? Ele tem que entender a demanda do mercado dele, ele tem que entender qual o caminho que ele quer seguir, pensando adequação de mercado, ampliação, pensar também no que o consumidor final dele pretende, o que está sendo demandado para ele na ponta, né? Para aí ele seguir qual seria a linha e qual seria o programa ou protocolo de certificação que ele se adequaria. É mais ou menos pensar no objetivo final dele e aí fazer o contrário, pensando nisso? Também. Ele pensa nesse objetivo final, mas ele também pensa no que é execuível para ele dentro da propriedade rural, o que é o tino dele, qual que é a linha que ele gostaria de trabalhar também, porque muitos protocolos a gente trabalha essa questão de entendimento de procedimentos, do que seria uma linha mesmo de atuação dele dentro da propriedade rural. Mas na escolha dele é sempre bom ele pensar no consumidor final, o que aquele consumidor final dele gostaria e traria um diferencial para ele nesse produto, né? Pensando em questão de retorno econômico, né? E diferenciação do produto no mercado. Entendi. Rogério, você pode dar para a gente, assim, quais são os passos que o produtor ele tem que seguir na hora de escolher a certificação e acessar ali o selo de certificação? Então, quando a gente fala de escolher a certificação, pode ser até que a sua opção seja por mais de uma certificação. Eu posso ser um produtor orgânico de vinho da Serra Gaúcha. Então, eu posso ter uma certificação orgânica e uma denominação de origem também, indicação geográfica. Então, uma certificação não necessariamente exclui que você possa ter outras. É muito comum no orgânico a gente ter a questão do mercado justo, né, do fair trade. Então, assim, isso, de novo, vai depender muito do mercado. Quem vai comprar o seu produto? Para onde você está produzindo? Então, isso é uma coisa que é importante que o produtor saiba bem para ele não investir tudo e depois não é aquilo que o mercado está querendo. O mercado não está reconhecendo aquele trabalho, aquele esforço que ele vai fazer. Agora, quando você decide, aí tem uma outra situação, principalmente no caso dos orgânicos. Eu quero vender produtos orgânicos, então eu tenho que seguir a legislação brasileira. Qual dos mecanismos se aplica a mim? Porque eu não preciso entrar num processo mais complexo se o que eu vou fazer não exige isso. Então eu falei aqui o caso da venda direta sem certificação, que a gente chama de organizações de controle social, das OCS cadastradas no Ministério da Agricultura. É um processo, se eu só vou fazer venda direta na feira, ou só vou fazer venda para o mercado institucional do governo, eu vou vender para o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou o PENAE, que é a alimentação escolar, eu não preciso ter um processo de certificação, que vai ser mais custoso, tem mais protocolos, tem mais passos a serem dados. Então, é muito importante também que você saiba disso, para que você não precise dar um passo muito grande, principalmente no começo. Então, por exemplo, eu posso começar com uma organização de controle social, só para venda direta, aí digo, poxa, cresci,
não consigo mais vender só na feira, eu preciso vender para outros mercados. Bom, então eu não posso mais ser só uma organização de controle social, eu preciso ir para uma certificação. Ah, mas eu estou próximo de um local que já existe um sistema participativo de garantia. De repente, aquela OCS, que a gente chama, Organização de Controle Social, ela pode virar mais um grupo de um sistema participativo que já tem naquele território. E isso muitas vezes vai ser mais fácil, mais barato do que ele procurar uma certificadora que ele vai ter que pagar para que venha um inspetor da certificadora até o seu local para fazer a verificação dele exclusiva. E outro ponto que é importante nesse caso do orgânico, do sistema participativo para o sistema de terceira parte, é que a gente ainda tem um processo muito precário e principalmente em algumas regiões do país, o país é muito diverso, tem muitas desigualdades, em que a assistência técnica é difícil. Então, acesso ao conhecimento é difícil. Então, um dos pontos fundamentais dos sistemas participativos é que o próprio sistema faz a socialização do conhecimento. Então, quando você participa disso, você tem produtores que já estão lá dentro, que já conhecem os protocolos, já conhecem as normas. Muitas vezes as normas são muito complexas. No caso de orgânico, nós temos um monte de normas, instruções normativas com listas enormes. E a gente também precisa lembrar que tem muito agricultor e agricultora com dificuldade de leitura, ou lê, mas não consegue compreender bem, são textos bastante complexos. Então, você ter um processo de conhecimento, de troca de informação, isso pode facilitar muito. Então, tudo isso é importante na hora de você tomar uma decisão. Porque você pode fracassar se, por exemplo, você é um agricultor pequeno que tem uma produção pequena e você imagina que você vai ter que buscar uma certificadora que de cara vai te trazer o custo da passagem do inspetor, depois a diária do inspetor, mais o custo do processo de certificação. E o cara vai dizer assim, caramba, e mesmo que ele diga, não, eu vou arriscar porque eu acho que é importante. Aí a certificadora vai te exigir um monte de registros, um monte de processos, de protocolos, que ele não vai dar conta de fazer. Ele não está nessa fase. Exato. Então, é muito importante que primeiro você tenha essa avaliação, tenha essa informação para a sua tomada de decisões, você ter mais chances de sucesso. E eu acho que a grande riqueza é essa, que você, de um processo, como eu falei aqui, pode ser que você, dentro de um sistema participativo, você descubra, caramba, eu sou produtor de café, mas a gente tem um potencial de mandar café, por exemplo, para a Europa. Mas para a Europa não adianta ser só orgânico. Se não tiver o fair trade junto, eles não vão pagar um preço diferenciado só por ser orgânico. Então, aí, o grupo já tem essa informação. Então, você já sabe, olha, não vai adiantar eu entrar só nesse processo. Eu tenho que estar preparado para também dar esse outro passo. O que esse outro passo me exige? Então, assim, a gente vê isso, como é importante esses trabalhos que façam com que esse conhecimento do que está por trás, quais são os passos, o que de fato eu me comprometo ao assumir isso. Porque todo processo, ele tem direitos e deveres. É importante fazer a informação circular, né? Assim, pensando no público, é muito importante isso que você trouxe, né? De entender quem é que está recebendo essa informação, quais necessidades essa pessoa tem também para poder colocar isso em prática, né? Falando um pouco sobre isso, Lara, queria te pedir que você passasse para a gente, assim, quais são os desafios que os produtores e as produtoras encontram, assim, no processo de certificação? Como até o Rogério já colocou, hoje o principal desafio é a questão de informação e a questão de custos, né? Muitas dessas certificações são mecanismos custosos, né? Toda a questão de ter esse controle da conformidade acaba trazendo um custo muito grande para esse produtor rural. Por isso que é tão importante ele se unir, ele trabalhar nessa questão de, por intermédio de cooperativas ou junção de produtores, para tentar reduzir esse custo total entre eles. Mas, e por isso também é tão importante a questão da capacitação, onde a gente consegue difundir essas ideias, difundir essas informações, como o Rogério colocou, muitas vezes a gente trabalha num ambiente rural, onde o nosso público é muito diverso, e às vezes nosso produtor tem muita informação, mas a gente tem outros que não tem tanta, que a baixa escolaridade às vezes traz uma dificuldade de se adequar a esses protocolos, justamente porque muitas vezes eles não conversam de acordo com o entendimento desse produtor. Então, o desafio maior
melhor e a melhor forma de melhorar isso é a capacitação, é a gente trabalhando, inclusive, a questão de políticas públicas de fomento para conseguir trazer um apoio a esse produtor para ele chegar num ponto de certificação, que é o ponto de certificação, ele já com o certificado, o selo dele já é o nosso trabalho final, mas a gente tem que pensar todo esse trabalho prévio, né, em especial olhando como governo, de como a gente vai auxiliar esse produtor a chegar a esse ponto de já estar pronto para essa certificação, de já estar com esse certificado em mãos. E por isso que é tão importante essa junção de forças. Matheus, quando a Lara falou sobre capacitação, você fez assim com a cabeça, assim. Pode comentar um pouquinho? Porque é onde vocês entram, né? Essa parte da capacitação, então é um ponto que é uma solução? Exatamente, assim, foi até pensado nisso mesmo, sabe? Um dos dois principais pilares que estão, né, dentro do Projeto Rural Sustentável Cerrado, dentro dessa ação de certificações, é na questão informativa mesmo, assim, na questão de capacitação e a partir da sensibilização e orientação desses produtores, e da assistência técnica e extensão rural ali, já direcionada àquelas atividades. Então, foi pensado, sabe, todo o material informativo para elucidar aquele produtor sobre as certificações, sabe, falar sobre as importâncias e localizar esse produtor ali naquele processo de certificação, sabe, para ele conseguir ali se orientar a partir daquelas 6 certificações que foram indicadas ali àquele perfil específico dos produtores. Além disso, foi feita uma capacitação com os ATECs também sobre todas essas 6 certificações, para que os ATECs consigam, né, levar essas informações para o produtor, sensibilizar o produtor, fazer orientação quanto aos aspectos que são solicitados pela certificação. Você só me explica o que é a ATEC? São os agentes de assistência técnica e extensão rural. Tem que gente trabalham... que não sabe, tipo aqui, a apresentadora não sabe. Sim, que trabalham diretamente com o produtor. Então, eles que vão ter ali aquele contato direto com o produtor, fazer essa sensibilização, fazer a orientação. Então, eles que têm esse trabalho mesmo ali focado na atividade ali junto a essa população, né, produtiva rural. E um relatório de certificação, onde a gente fez todo um levantamento de informações ali via diagnóstico com esses produtores para tentar localizar aqueles produtores dentro ali das temáticas e dos requisitos de cada uma daquelas 6 certificações. Então foram feitas 2 etapas de diagnóstico, assim, bem extenso mesmo, para entender primeiro onde ele está ali dentro daquelas 6 certificações, qual que ele tem a maior aptidão produtiva e normativa, feita uma avaliação também regional ali daqueles produtores, para que se crie ali um ambiente, sabe, de nucleação, para que aqueles produtores consigam acessar as certificações, sabe, participativas, sabe, que eles consigam fazer ali essa certificação em grupo, para conseguir, sabe, diminuir os custos, né, de implantação, de tomada, né, dessa certificação, de aquisição dessa certificação. E um segundo momento ali nesses relatórios com medidas orientativas mesmo, para aquele produtor entender, dentro daquela certificação que ele tem maior aptidão, quais seriam as principais atividades que ele teria que fazer, quais seriam os principais custos. Então, a parte informativa do projeto ela foi bem desenhada, bem nesse sentido, e além disso a gente teve as ações ali diretamente com os ATEs mesmo, que eles elaboraram planos de adequação para esses produtores, com quais eram as atividades, descrição das atividades, custo anexado a essa descrição. Então, um processo bem participativo, onde eram apresentados quais eram as adequações que deveriam ser feitas. Os produtores decidiam lá quais eram as mais indicadas a ele, quais eles teriam capacidade também de fazer, né, a adequação, porque a gente entende também que é um processo um pouco complexo. Então, foi feito todo esse desenho e aí o acompanhamento com os agentes de assistência técnica e extensão rural para que eles consigam auxiliar esse produtor nessa temática específica. E Lara, falando um pouco assim sobre especificidades, assim, existem especificações, assim, existem pontos que são encontrados como desafio porque o produtor rural ele é pequeno, assim, quando você compara os produtores, o tamanho e também a abrangência do que ele quer fazer, existem alguns desafios que são mais voltados para quem é pequeno produtor? Sim, existem, né? Sempre existem, né? Em especial a questão da capacitação. Por sorte, né, e por organização, a gente tem todo esse trabalho de assistência técnica e extensão rural voltado principalmente para esse pequeno produtor. Então, esse trabalho ele visa suprir um pouco desse gargalo, né? Muitas vezes há uma dificuldade da chegada dessa informação a esse produtor e muitas vezes
eles não conseguem se organizar tão bem. Então, por isso que é tão importante todo esse trabalho de assistência técnica e extensão rural que Matheus colocou aqui, justamente para unir esses produtores, para eles juntarem forças, reduzirem todo esse custo de produção, para eles chegarem nesse ponto de estarem prontos para a questão da certificação. Uhum. E aí, levando em consideração todos esses desafios, você já elencou um pouco para a gente, Matheus já trouxe algumas soluções, queria ouvir da sua opinião, Rogério, levando em consideração isso tudo, quais são as principais soluções, assim, que já os pequenos e médios produtores, eles já podem encontrar no momento de acessar as certificações? Então, de novo a gente vem, né? A gente tem muitas realidades diferentes no país. Por exemplo, a gente está falando aqui de acessar assistência técnica. A gente tem que pensar que tem muitos produtores ainda que não têm acesso à internet. Não tem acesso nem a um telefone celular que pegue onde ele está. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Como é que você vai receber as informações? Como é que você vai passar os dados que você tem que passar para ficar dentro do processo de certificação? Então, acho que tudo isso a gente tem que trabalhar com essa visão. É muito importante uma visão do território. O que existe no território? Até também por uma questão de facilidade quando você tem experiência de outros que podem te ajudar a entender o processo. Às vezes uma coisa é eu falar, outra coisa é eu poder visitar um outro produtor que já faz aquilo que eu estou querendo. Conversar de igual para igual, né? E aí ele vai lá, ele vê, o produtor vai falar na linguagem dele. Uhum. Então, esse intercâmbio, essa interação de você possibilitar isso, às vezes vai funcionar muito mais do que você simplesmente chegar lá e dizer assim, a certificação é isso, você vai cumprir esse protocolo, você vai fazer esse processo. Então, é sempre importante que a gente, nesses processos, a gente leve em consideração isso. Em que território eu estou, qual é a realidade desses produtores, qual é o tipo... Por exemplo, eu falei da questão da venda para as compras governamentais. Esse pode ser um grande caminho de incentivo, porque também o incentivo é você ter sucesso. Uhum. Se você faz todo um processo e você... Não estou vendo nada, não estou vendo nenhuma diferença de resultado do que eu estava fazendo antes. E eu estou tendo muito mais trabalho, eu estou tendo que anotar um monte de coisa, e que muitas vezes para muitos produtores é muito difícil, vai depender de um filho ou uma filha que saiba fazer, ou de alguém que vá lá e possa ajudá-lo, porque ele não consegue. Adiciona processos, né, para a vida da pessoa. É isso, incorpora uma série de outras responsabilidades. Então, é muito importante que você tenha sucesso. Então, quando a gente está fazendo um trabalho, seja de assistência técnica, seja um trabalho de motivação via organizações, é muito importante que a gente pense em que sucesso essa pessoa pode ter. Então, como eu começo? Então, por isso que eu falo, se você tem uma possibilidade de produzir e já começar a entregar na escola, no seu território, e você imediatamente você já vai começar a ter, olha, agora passei a ter um mercado direto ali, que eu não preciso pegar meu produto e pensar como é que eu vou mandar para o Ceasa na capital, ou vou ficar na mão de um atravessador que vai vir aqui. Não, eu posso passar a entregar meu produto no meu próprio território. Aí você começa a ver rapidamente o resultado. Isso te estimula a produzir mais e aí depois buscar outros. Então, eu acho que isso é um outro cuidado muito grande que a gente tem que ter. É não ficar dando uma falsa expectativa, faz isso que você vai se dar bem, você vai valorizar seu produto. Pode ser que não, porque a quantidade de trabalho a mais, a gente tem que lembrar que o campo está envelhecendo, o campo está ficando com menos gente. Então, muitas famílias acabam que estão ficando poucas pessoas e você está aumentando serviços. Né? Controles são serviços, registros são serviços. Então, acho que tudo isso tem que ser levado muito em consideração. E por isso que eu acho que é muito importante quando você faz os trabalhos coletivos. As próprias compras governamentais estimulam as compras coletivas, de cooperativas, de associações, porque para suprir essa lacuna que a gente tem da deficiência de fazer com que a informação chegue de uma forma igual para todo mundo. Não chega. E existe, assim, vocês percebem, eu acho que até vocês podem dar o ponto de vista, vocês percebem um interesse ou uma preocupação, por exemplo, das prefeituras dessas cidades em escoar essa produção? Assim, vocês percebem que já existe essa mentalidade? O que você acha? Infelizmente, ainda não. Tem algumas que fazem isso, já estimulam, mas muitas ainda não entenderam. Na questão da alimentação escolar,
que tem a legislação que 30% tem que vir da agricultura familiar, é uma luta ainda, porque em muitas escolas o pessoal faz assim, faz um cardápio e diz assim, agora eu quero que vocês me vendam esses produtos. Você tem que produzir. Só que aqueles produtos não são produtos daquela região, ou você tem uma questão de sazonalidade que o pessoal esquece. Naquela região, aquilo só se produz nessa época. Você quer que isso esteja no cardápio da merenda o ano inteiro, não vai dar certo. Então, a gente precisa que haja consciência dos nutricionistas, das nutricionistas daquela escola, daquela prefeitura, de que eu tenho que fazer o meu cardápio de acordo com o que é a realidade do meu território, a realidade dos agricultores e agricultoras daquele território. Então, por isso é um trabalho que não fica só na assistência técnica, tem que ter também um trabalho de consciência dos gestores públicos, do pessoal que faz as compras públicas e tudo isso. É um processo, a mesma coisa dos mercados, né? Por que o mercado vai colocar mais produtos com certificação e tudo mais? Você também tem que incentivar que você está ali fazendo alguma coisa além. Você não está só vendo o lado comercial. Se eu, no meu mercado, eu priorizo produtos que têm uma preocupação ambiental, eu estou passando uma outra mensagem. Eu não sou produtor, mas eu estou passando uma mensagem que eu, enquanto um comerciante, que estou no meio do processo, eu estou valorizando esse tipo de produto. É algo que faz com que hoje a gente tenha, por exemplo, na Europa, muita pressão nas certificações nos nossos produtos, por exemplo. Quando você cria o supermercado da Europa criaram o Eurep Gap, um tipo de... Eles disseram assim, nós só queremos esse tipo de produto porque nós queremos passar essa mensagem para o nosso consumidor. Então, aí entra um outro ator no meio do processo, que é essa parte do mercado com consciência. Eu também quero fazer parte, por exemplo, de redução do carbono, de redução de desmatamento. Então, a certificação é algo que a gente precisa estar fazendo, que esse conhecimento não fique só para os produtores, não fique só para os consumidores, tem que ficar para a sociedade inteira. Você percebe isso também, Matheus? Assim, essa coisa de a gente precisar conversar para além dos produtores, né? Conversar com as prefeituras, conversar com comerciantes. Exatamente. Até voltando na questão do PNAE, assim, já existem instrumentos, na verdade, de diferenciação de preço a partir da produção orgânica, né? Então, tem um acréscimo de preço ali, uma pesquisa específica que vai levantar os preços ali já a partir da valorização dos produtos orgânicos. Então, assim, os instrumentos existem, acho que falta realmente a conscientização, né, dos gestores públicos e das secretarias de educação, das secretarias que vão ali elaborar aquele cardápio, para que eles observem também tanto esses produtos, né, da socioeconomia, quanto também produtos orgânicos, e que eles realmente deem, né, o devido espaço a esses produtos ali dentro dessas compras institucionais, dentro do PNAE, dentro do PAA. Muito legal, gente. Olha, a gente chegou aqui à etapa final da nossa jornada, né? A gente teve 3 episódios onde a gente mostrou por etapa as importâncias e como fortalecer a agricultura familiar, né? Garantindo a inclusão, garantindo a sustentabilidade. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada por compartilharem com a gente. A gente falou tanto aqui de compartilhar, saber. A gente está fazendo isso aqui agora, né? Compartilhando o saber, o conhecimento. Então, muito obrigada mesmo. E a você que nos acompanhou, nos assistiu de casa, muito obrigada também. Se você quiser rever esse episódio ou outros episódios da série Futuro Sustentável, o que dizem os especialistas, basta acessar o nosso site ruralsustentável.org.br. Um beijo e até a próxima!